Para você que está me ouvindo, quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Nós estamos aqui trazendo ao teu conhecimento, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica. Escola Bíblica, segundo trimestre, nós estamos usando este artigo da CPAD, que tem por título Caráter Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como o ouro. Nós estamos aqui dentro da lição de número 7 deste segundo trimestre. Não se preocupe, se você não tem a revista, você vai encontrar o texto sagrado na Bíblia. Tenha um exemplar da Bíblia Sagrada às mãos para que você possa sanar as dúvidas e meditar junto conosco nesta aula maravilhosa que Deus nos permite. Falando aqui na lição de número 7, nós vamos usar aqui este personagem bíblico muito importante na história da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus, enquanto promessa de Deus, enquanto na vinda dele, sendo 100% homem. Observe aqui que Ruth tem um papel muito importante. Vamos entender aqui na lição de número 7, Ruth, uma mulher digna de confiança. Você vai encontrar a leitura do texto áureo no livro que leva o seu próprio nome, chamado Ruth, capítulo 1 e verso de número 16. E você também vai encontrar a leitura bíblica para que nós possamos meditar aqui e discorrer um pouco sobre ela no capítulo 1, verso 11, verso 14 ao verso de número 18. Verso 11, depois 14 ao 18 do capítulo 1 do livro de Ruth. Interessante que Ruth aparece no cenário aonde? Dentro aqui deste pano de fundo, vamos entender primeiro. Ruth aparece no cenário quando uma família que morava na região descendente da tribo de Judá, na região de Belém, né? Uma família que tinha um homem chamado Elimeleque, sua esposa chamada Noemi, seu filho Malom e seu filho Quilom, ambos, né, passando por um momento de dificuldade financeira, a escassez do alimento, né, um deserto, um período de pouca chuva, haja visto que aquela região era uma região agrícola e muitos cuidavam de ovelhas e outros eram agricultores. E esta família de agricultores necessitava das chuvas para que pudesse plantar e tirar o seu sustento. Eles não eram de grande condição financeira, né? Por isso não tinham como aguardar, né? E nem vender e ter um lucro para que possa comprar alimento no futuro. Então eles eram uma família humilde, uma família pobre, mas Deus era com eles. Todavia, Elimeleque tomou a decisão de sair da região onde morava, da terra de Belém, casa do pão, e vai em direção então a uma outra nação, 8 a 10 quilômetros aproximadamente, não tão longe, todavia já num território hostil. Vamos lá, aparece uma nação chamada nação Moabita. Nação Moabita, aonde eles vão buscar alimento, aonde a região era uma região que havia naquele momento condição de se produzir, de se ter o alimento de forma mais fácil, portanto eles entenderam que era o local onde eles deveriam ir. Mas nós vemos que no decorrer do próprio livro de Ruth, nós vamos ver um preço muito caro que Elimeleque pagou. Deus recolheu a vida de Elimeleque, bem como seus dois filhos, Malom e Quilom, por conta de desobediência. Não é porque muitas das vezes nós estamos passando por uma provação em alguma área da nossa vida, nós vamos tomar decisões que poderiam ser, à vista humana, uma decisão correta. Todavia, se não for direcionada pelo Espírito de Deus, não for da vontade do Senhor, nós poderemos até alcançar algum objetivo terreno, mas Deus pode nos cobrar um preço muito caro. Cuidado com os passos que você e eu possamos dar sobre esta terra sem a direção de Deus. É melhor passar pela prova adorando e glorificando do que tomar decisões que possam nos levar a um preço muito caro a ser pago no dia de amanhã. Neste cenário, então, eles permanecem por um momento, por um tempo. A Bíblia não vai nos informar quanto tempo eles vão permanecer na região dos Moabitas. Esta nação Moabita tem o seu início quando da saída de Ló e a sua família da cidade de Sodoma e Gomorra, por conta da destruição do juízo de Deus. Os anjos retiram a família de Ló, a mulher de Ló olha para trás,
é transformada numa estátua de sal, ok? E então as filhas de Ló, por um pecado chamado pecado do incesto, têm filhos com o seu próprio pai. 2 filhos. Surge então a nação moabita e a nação amonita, correto? Então aqui Deus tinha eles e determinou a Moisés, né, que era uma nação que deveria não participar da congregação dos santos. Ou seja, se qualquer nação vizinha desejasse pertencer à nação hebreia, deveria se participar de todos os ritos, de todas as exigências da lei. Todavia a nação moabita e a nação amonita, eles teriam uma precaução, e Deus havia determinado que eles não participassem da congregação dos santos. Todavia, por esse motivo e também por mais um motivo, e quando da saída do Egito, o povo de Deus liderado pelas mãos do Senhor através de Moisés, os moabitas foram uma nação que se levantaram contra, não permitindo que a nação hebreia passasse pelos seus territórios, e Deus então havia determinado um juízo e uma sentença. Mas ao passar dos anos, lá na frente, nós vamos encontrar então no período de Ruth, sobre a face desta terra, que Deus age com bondade e misericórdia, mostrando para todos nós nos dias atuais que o Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor e pela sua compaixão, sempre abre uma porta de escape para a salvação da humanidade. O homem caminha para o inferno com os seus próprios pés, com as suas próprias decisões, dando mais ouvidos para as suas vontades da carne e da alma, e sendo também influenciado por Satanás e seus demônios, porque ele não quer dar ouvidos à vontade de Deus, mediante a palavra, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando o homem e a mulher quebranta o coração e crê no sacrifício de Jesus e confessa Jesus, o Senhor abre as janelas do céu, abre as comportas celestiais, registra o nosso nome no livro da vida e nos dá vitória, nos garantindo a salvação eterna, ok? Vamos entender um pouquinho que essa nação moabita estava fora dos planos de Deus por esses motivos que aqui citamos. Mas Deus abre uma oportunidade através da vida desta mulher moabita, Nós vemos que quando então um dos filhos de Elimeleque se casa com Ruth, e o outro se casa com outra mulher chamada Orfa, nós vemos que por um período eles viviam bem naquela região, mas Deus executa um juízo, retira Elimeleque e seus 2 filhos, fica Noemi viúva e as 2 noras também viúvas, Nós vemos um cenário muito triste, muito desolante. Mas a Bíblia vai nos informar, amados, que Noemi sempre contava as histórias do Deus de Israel. Noemi sempre anunciava a saudosa lembrança no seu coração dos períodos em que ela vivia com a sua família na terra de Belém, aonde Deus a abençoara de maneira poderosíssima. E isso no coração de Orfa, ela não abriu o coração, não permitiu que a palavra que estava sendo pregada, ministrada e evangelizada por Noemi produzisse no seu coração uma fé a ponto dela abandonar os seus deuses, a idolatria e tudo mais. Mas Ruth abre o coração, e aqui está o ponto-chave nesta lição, quando nós vemos que não importa qual seja a classe social, qual seja a região que nós possamos viver, qual seja a etnia, qual seja aí, o continente que o homem viva, o importante é quando o homem abre o coração e acredita neste Deus maravilhoso, acredita na palavra, acredita nos seus feitos e, acima de tudo, que Ele é o único Deus e Senhor de todas as coisas, porque a idolatria, muitos deuses para isso, deuses para aquilo, deuses para tantas coisas, na verdade, como Paulo fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo número 10, da primeira epístola aos Coríntios, que aqueles que sacrificam ou que buscam estes pseudo-deuses, na verdade acabam buscando adoração aos demônios, porque só existe um Deus todo-poderoso, que é o Deus de Israel. Partindo aqui para já a aplicação do caráter de Ruth, nós vemos que quando o homem, não importa onde ele esteja, ele abre o coração e acredita que existe um Deus poderoso e que é o Deus único,
e crê na sua palavra, logo Deus começa a trabalhar. Então a sinceridade aqui é um requisito primordial, muito importante na vida de qualquer homem sobre a face desta terra, se deseja alcançar o coração do Deus dos céus, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos aqui partir para mais um ponto. Então, quando Noemi tenta retornar à sua terra natal, viúva, né, ela até deixa que as suas noras tomem as suas decisões, ela aconselha que fiquem na sua própria terra por conta da familiaridade, dos parentes, da sua cultura e tudo mais. Orfa decide, então, depois de um longo abraço, de se despedirem, permanecer na sua terra, mas Ruth decide então tomar esta posição, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aqui um caráter que agrada a Deus. Quando a pessoa ela é decidida, nós precisamos ser decididos, ter uma posição sólida, uma posição firme, uma posição contundente sobre princípios de fé, princípios de santidade, princípios de comunhão, princípios de amor, princípios de perdão, princípios de unidade, princípios em oração, princípios em consagração, pessoas determinadas a não abrirem mão dos princípios doutrinários da palavra de Deus. Este é o caráter que agrada a Deus, pessoas sólidas, que não são levadas por ventos contrários e nem para agradar fulano, ciclano ou beltrano, ao contrário, quer agradar a Deus no trabalho, em casa, no serviço, na rua, na sociedade, em todos os elos de ligação social, ele honra a Deus. Este é um caráter santo que agrade a Deus. Observando mais alguns princípios aqui sobre o caráter de Ruth, nós vemos que Ruth, ela também tomou uma posição ao chegar na terra de Belém. Qual foi a posição? Nós vemos que em Provérbios, amados, existe um texto muito importante que é em Provérbios 31, 27, que fala sobre a preguiça, sobre o sossego, sobre as pessoas que são vagabundos, que não querem trabalhar, que não querem buscar se esforçar para conquistar ou para ter o pão de cada dia. Ruth era uma mulher esforçada, assim que chegou na região de Belém, ao lado da sua sogra e também amiga, e por que não dizer irmã na fé, né? Tomou uma decisão, ou seja, ela procurou ter iniciativas e procurou trabalho. Quando o homem usa a fé, quando a mulher põe a fé em ação e tem iniciativa de se mexer em busca do pão de cada dia, Deus sempre se encarrega de abrir uma porta de escape. Quem foi esta porta de escape? Um dos parentes da família de Noemi e Elimeleque, justamente chamado o seu nome Boaz. Boaz tinha uma condição financeira um pouco mais avantajada, ou seja, ele tinha um campo de trigo, um campo onde Ruth iniciou o seu trabalho. Logo, quando Boaz fica sabendo, a saber quem era aquela mulher, as informações que chegam a ele era que era uma mulher esforçada, uma mulher de valor, uma mulher de brio, dedicada, trabalhadora, e que também havia passado por uma crise muito séria na sua vida, um abalo, perdeu o marido outrora, né, saiu da sua terra natal e agora estava na terra que era até então uma terra estrangeira para ela, mas pelos olhos da fé ela abraçou essa causa, abraçou a palavra ministrada através da sua nora, através da sua sogra, melhor dizendo, Noemi, e então ela estava ali dedicada ao trabalho do campo. E isto mostra para mim, para você, que nós devemos ser pessoas de iniciativa, pessoas esforçadas, pessoas dedicadas, pessoas que não olham para as provações simplesmente, mas buscam focar, né, pela fé que Deus sempre irá prover uma circunstância positiva, mesmo mediante algumas calamidades na vida. Observamos então que
que era uma mulher de valores. Nós devemos entender que hoje, né, o pudor, a sensualidade está muitas das vezes batendo a porta de muitas famílias, e os princípios, os bons costumes estão deixando de lado. Cuidado, bons princípios, bons costumes, pessoas de brio, de caráter, de comportamento, de valorizar, né, bons princípios, moral e conduta agradam a Deus de Israel. Então o pudor, a sensualidade e tudo mais que hoje a sociedade acha que é moda ou que é cultura, pode ser um pecado que vai muitas das vezes destruir algum tipo de família que não considera isto como prudente e como doutrina dentro da palavra de Deus. Então nós vemos que o amor, né, de Ruth, né, outra característica, nós devemos sempre amar, né, não importa quem. A Bíblia diz que devemos ter um amor altruísta. Ruth amou, né, de tal forma a sua sogra chamada Noemi, e tinha prazer em se estar com ela, tinha prazer em toda essa situação. Isto é a alegria do céu. Quando a gente decide amar o próximo, cumprir a palavra de Deus com alegria, Deus nos conforta o nosso coração e nos dá amor, nos dá gozo, nos dá paz, nos dá esperança, nos fortalece a nossa caminhada sobre a face desta terra. Aí Ruth, concluindo aqui, a misericórdia de Deus usando a vida de Ruth é muito grande, e através deste relacionamento de trabalho profissional com Boaz, né, havia um parente mais próximo chamado parente remidor, e quando Boaz então intenta a ter a Ruth como esposa, Boaz não usa de engano, ao contrário, ele vai ao parente mais próximo, parente remidor, como a lei ordenara, para que se suscitasse o nome, né, da família, se levasse à frente o nome da família, né, não se perdesse com o tempo. Mas esse parente remidor, ele recusa e passa então a oportunidade, o direito a Boaz, quando ele então assume esta mulher, casa-se com ela, e Ruth, ela tem filhos, né? E Obed, um dos seus filhos, logo após Obed nós vemos a linhagem, né, partindo para Jessé, e logo Jessé gerando a Davi, a linhagem messiânica, porque o mestre também nascera na cidade de Belém, também da linhagem de Davi. Então nós vemos aqui Ruth, a primeira mulher na linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme o seu nascimento sendo 100% homem. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. A palavra de Deus em ação, a promessa acontecendo, a promessa evoluindo, a promessa chegando até mim e a você. Se nós cremos hoje, aprendemos como Ruth a servir a Deus com amor, com alegria, com dedicação, com firmeza, com decisão, com uma postura séria, abrindo o coração para a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.